Fique agora com o resumo da novela A Terra Prometida, mas antes, inscreva-se no canal e fique por dentro de tudo o que vai acontecer na novela de segunda a sexta. E nesta quinta. Após a morte de Durgal, o palácio começa os preparativos para que Camir e Ula assumam o trono de Ai. Arauto faz o anúncio para toda a corte, em seguida, o novo rei de Ai entra com sua futura rainha. Ravena inicia a cerimônia de coroação, e declara Camir como o novo rei de Ai. Aruna conversa com Yoná, e fala que o soldado mascarado apareceu no campo de batalha, e que até mesmo Josué o viu. Yoná fica surpresa e questiona como isso foi possível, já que era ela o soldado mascarado. Aruna diz que não sabe, mas confessa que está apavorada, pois Josué pensará que ela quebrou sua promessa, e que deve estar decepcionado com ela. Aflita, a moça diz temer que ele nunca mais queira olhar em sua cara. Enquanto isso, as cobrinhas falam mal de Aruna. Samara comemora na esperança de que o líder termine de vez com Aruna. Leia dá corda à filha, e diz que eles devem ter tido uma briga feia. Samara diz que torce para que isso tenha acontecido, e fala que está pronta para consolar o líder. Kimuel surpreende as duas e questiona se elas já começaram a se santificar. Leia mente, e diz que já estava se preparando. O líder avisa que todos têm que estar santificados para o dia seguinte, pois é quando o traidor será revelado. Sem noção, Samara pergunta ao pai se ela também precisa fazer isso, e questiona se apenas ele o fizer não servirá para toda a família. Com tudo planejado, Ravena pergunta a Camir se ele já sabe qual medida tomará como rei. Falso, Camir diz que pretende desvendar a causa da morte de seu saudoso irmão. Ele faz um largo discurso, e pede que se alguém tiver algo a dizer, que fale agora. O servo de Ravena diz que investigou a causa da morte do rei, e fala que não foi difícil descobrir, pois a capa estava envenenada com ervas altamente tóxicas. Ula fica surpresa, enquanto todos se perguntam se de fato foi mesmo um atentado contra o rei. Falso, Camir se faz de surpreso, e diz que irá fazer com que o culpado seja punido, seja lá quem for. A feiticeira diz que será fácil descobrir, pois eles só precisam saber quem presenteou o rei com a capa. Ula tenta falar com o marido, mas ele se faz de desentendido, e pede que ela aguarde. Arauto diz que não entende o que está acontecendo, porém, revela que foi Ula que presenteou o rei com a capa em nome de toda sua família. Ula percebe que foi enganada pelo marido, ela se levanta, e diz que foi ele que deu para que ela presenteasse o rei. Camir não dá chance para que Ula se defenda, e começa a fazer uma cena. O rei pergunta o porquê ela fez isso. Melina corre para defender a mãe, mas o Crápula ordena que prendam a rainha. Em seguida, ele avisa que no dia seguinte ela será executada em praça pública. Melina se desespera e implora que o pai liberte sua mãe, porém ela é contida por Yusuf. Arrasada, a moça vai até a masmorra para falar com a mãe. Ula revela à filha que foi o marido que matou o próprio irmão, e jogou a culpa nela. Melina diz que não entende o porquê ele colocaria a culpa nela, e Ula revela à filha que Camir é amante de Ravena, e que tudo o que ele mais deseja é governar Ai com aquela mulher ao seu lado. Iru vê Melina vindo da cela da mãe, e a chama. Ele pergunta se ela mentiu em tudo para ele. Melina diz que não, e garante que fará de tudo para libertar ele. Após ela ir embora, Iru diz que se ela não conseguir o tirar de lá, Deus vai. No acampamento, Josué ora a Deus. Enquanto isso, Yoná pergunta a Aruna quem foi que se vestiu de soldado mascarado. Aruna diz que não sabe, mas pode garantir que não foi ela. Yoná diz que acredita na amiga, e garante que o líder também. Aruna fala que gostaria de estar com ele nesse momento e o ampará-lo, mas que também está com medo de que ele possa não acreditar nela e queira terminar o namoro. Arauto chama Camir de magnífico e ele repreende o servo, pois não quer ser comparado com Durgal, e fala que esse tipo de bajulação não combina com ele. Em seguida, o atual rei diz que quer ser chamado de Camir, o poeta. Tentando salvar a mãe, Melina procura Camir e diz que ele não pode matar Ula. No acampamento, Elói se declara para Yoná, a jovem diz que o ama e que não pode viver sem ele. Raabe diz a Zuma que a derrota do povo de Israel foi por culpa de um traidor. Salmão diz estar impressionado que por culpa da cobiça de um só homem, pôde trazer tanto sofrimento, e se mostra indignado com tudo o que está acontecendo. Raabe pede que ele tenha fé, pois pela manhã tudo estará resolvido, e que tem fé que na próxima batalha eles sairão vitoriosos. Em seguida, o guerreiro diz que tem algo para contar sobre o que lhe aconteceu em Ai, e mostra o colar que Orias pediu para entregar a Milá. Surpresa, ela e Raabe perguntam se ele disse o porquê foi embora. Salmão fala que ele foi obrigado a deixar Gilgal, mas pediu para que ele dissesse que os ama muito.
Camir tenta enganar a filha e diz que ela não sabe o que está dizendo. Melina diz que já sabe de tudo e que era ele que deveria ser condenado por alta traição. A moça pergunta o porquê dele fazer isso com a mulher que sempre esteve ao seu lado. Sem coração, Camir diz que a filha deveria estar feliz, pois agora ela é uma princesa. Melina diz que não se importa com nada disso e que trocaria tudo para ter uma vida simples. Em seguida, ela fala que sabe que ele e Ravenna são amantes e que planejaram tudo juntos. Camir tenta negar e diz que Ula está tentando jogar ela contra ele. Melina diz que ele não precisa mentir e pergunta se ele não sente nada por elas. Sem nem hesitar, Camir diz não sentir nada por nenhuma delas. Melina fica chocada e chama ele de monstro e afirma que ele ainda vai ter o que merece. Sem ter mais a quem recorrer, Melina implora pela ajuda de Yusuf, porém, o general diz que não pode interferir, pois Camir agora é o rei, e que se ele tentar ir contra ele, poderá cair em desgraça. Ruth se mostra preocupada e é amparada por Sama. Ruth se abre com ela e diz que está preocupada, pois o tempo está passando e ela não consegue engravidar, e diz ter medo de que tenha algo de errado com ela. Sama diz compreender a moça e fala que ela deve ter fé, pois se for da vontade de Deus, ela engravidará logo. Em seguida, Ruth pede desculpa a Sama por tudo o que tem feito e confessa se sentir inferior a ela. Sama aconselha Ruth a voltar a ser a jovem que ela era antes do casamento, pois isso agradaria muito Boan. Milá diz que sempre soube que o marido estava vivo. Ela e Raabe tentam descobrir quem o ameaçou. Raabe diz à mãe que está começando a acreditar que o pai tenha descoberto algo muito sujo de alguém de Gilgal. Escondido, Noba ouve a conversa de Milá e Raabe e descobre onde o pai está. O garoto diz que trará Urias de volta assim que as coisas começarem a melhorar. Darda questiona Yana sobre a reação dela ao ver Leia e Kimuel na tenda, e pergunta se ele é o pai de Aruna. Yana confirma, e fala que ele foi o seu grande amor do passado. Tobias conversa com o pai, e se diz surpreso que por causa de um único homem todos pagarem, e questiona o pai se ele alguma vez pecou. O líder diz que já errou, mas que agora tenta andar direito para que não cometa os mesmos erros do passado, e dá o exemplo do que está acontecendo em Gilgal. E diz que isso é uma prova de que a pessoa que anda em pecado pode não só destruir sua vida como também os que lhe rodeiam. Aruna chega logo em seguida, e o rapaz pergunta como Zaqueu está. Para a surpresa do guerreiro, Aruna revela que Zaqueu acordou e que está se recuperando muito bem. Tobias então pergunta se ele irá sobreviver, e Aruna diz que tem fé que sim. Josué ora a Deus, e pede que ele conforte a todos os que perderam os entes queridos. Deus fala com Josué, o líder sai da tenda, e ouve as palavras de Deus, que fala que no dia seguinte, será limpa a transgressão que foi feita à sua aliança. Josué diz que assim será feita, porém, gostaria de saber como ele saberá quem foi o culpado. Em silêncio, Deus revela o nome do traidor para Josué. Pela manhã, Aiude, Yoná e Eló estranham a ausência de Mara. Gibar diz ao irmão que terá uma reunião importante. O rapaz estranha a ausência do pai e pergunta para onde ele foi. Melquias diz que não sabe e fala que o pai saiu bem cedo. Enquanto isso, o vilão está dando seus últimos amassos em Mara. A vilã diz que tem algo muito sério para falar e diz que o povo está se reunindo para algo muito importante e que logo darão por falta deles. O vilão pergunta qual o motivo dessa reunião, porém Mara diz que não sabe dizer. Convencido, Acã diz que no mínimo Josué está querendo se desculpar pela derrota vergonhosa e, em seguida, o vilão pede que Mara lhe dê um último beijo como se fosse a última vez. No palácio, Yusuf vai até a masmorra e encontra Gruca dormindo. O general pede que ele vá pegar Ula, pois chegou a hora de sua execução. Yusuf se assusta ao ver que Ula fugiu da masmorra. Acã retorna para sua tenda todo animado com a reunião marcada por Josué e pergunta se os filhos estão sabendo de que se trata. Gibar diz que deve ser algo muito importante. Acã discorda, pois está certo que não será nada importante, e fala que não perderá por nada, pois é o momento ideal para ele enfrentar o líder na frente de todos, e que muito em breve Israel terá o líder que merece, ele, Acã. Por fora de tudo, o vilão chega até a reunião e pergunta qual assunto será tratado. Maquir se surpreende e pergunta se ele ainda não está sabendo. Antes que o rapaz lhe diga, Josué começa a discursar para seu povo e diz que Deus lhe contou o motivo da derrota sobre Ai, e fala que tantos sofrimentos e mortes foram causadas pelo pecado de um homem, e que esse traidor roubou os espólios proibidos de Jericó. Acã e os filhos arregalam os olhos, enquanto Josué fala que a punição para os traidores será paga com a morte, para que eles possam refazer a aliança com Deus.
Todos se olham querendo saber de quem se trata, enquanto que Gibar diz ao pai que eles precisam sair enquanto há tempo. Porém, certo de que Josué não descobrirá nada, Acã manda o filho ficar parado, pois isso seria uma confissão. Salmão percebe o comportamento estranho deles e fica desconfiado. Em Ai, Yusuf se revolta com a fuga de Ula, e diz que o carcereiro irá falar pessoalmente para o rei. Enquanto isso, no acampamento, Josué revela que Deus lhe revelou que o culpado por todo o sofrimento que Israel tem passado pertence à tribo de Judá. Os vilões se olham apavorados, enquanto Josué revela que o traidor é Acã, filho de Carmi. Acã tenta negar e diz que é mentira do líder. Furioso, Josué diz que foi o próprio Deus que lhe falou, e que ele não mente. O povo começa a chamá-los de traidor. Mara se desespera e diz que não é possível que seja ele. Gruca é obrigado a falar para o rei que deixou Ula escapar. Vingativo, Camir ordena que ele receba 50 chibatadas. Em seguida, o novo rei ordena que Yusuf coloque homens atrás de sua esposa. Ravena diz que ela não ficará impune, e fala que quem ajudou ela é tão criminoso quanto. Camir diz que já sabe quem ajudou Ula, e que Yusuf também já deve saber. Acã tenta se defender, e diz que nunca trairia o seu povo e que ele é inocente. Josué pede que o líder pare de tentar os enganar, e aceite o seu castigo, e fala que o traidor de Israel e toda a sua família devem ser apedrejados, pois assim ordenou o Senhor. A adúltera de Mara dá um grito, e todos olham para ela surpreendidos. Ailde se surpreende com a atitude da mulher e pergunta o porquê de sua reação. Mara desconversa, e diz que achava que Acã era digno. Em seguida, Acã e os filhos puxam suas espadas e diz que não irão morrer sem lutar. E esse foi o resumo de hoje. Se você gostou do resumo, deixe seu gostei nos comentários, ou dê sua opinião sobre o que está achando da novela, e até o próximo vídeo.